Pessoal, boa noite. Vamos fazer aqui uma aula, tá? Peço desculpa para vocês, eu tô um pouco rouco, né? Minha garganta tá um pouco inflamada. Aí eu vou falar bem próximo ao microfone aqui para ficar mais limpo o som para vocês, tá bom? Eu vou fazer aqui o que eu tinha pedido para vocês, que a gente fez na aula passada, uma partida para vocês verem ela funcionando, basicamente como que é da partida estrela triângulo, tá? A gente não vai usar CLP, mas ela é simples, tá bom? Eu tô com o card de cima aberto aqui. Aqui nesse quinto item a gente tem motores. Então em motores a gente tem aqui basicamente um motor trifásico, né, de 3 terminais. Vocês podem perceber que ele tem 3 terminais. Quando a gente clicar aqui, ó, ele vem apenas, vamos, um maior, 3 terminais, como a gente tinha falado. E a gente também tem um de 6 terminais, tá? Que é justamente o que a gente vai utilizar para a partida estrela triângulo. A gente tem que utilizar justamente o de 6 terminais, tá? Então a gente vai colocar ele aqui, deixar ele um pouquinho mais próximo. Aí o que eu tinha passado para vocês lá era justamente essa parte aqui, ó. Deixa eu aplicar um zoom. É uma nomenclatura que também a gente vai achar muito em motores: U1, V1 e W1. Aqui embaixo, eu acredito que vocês lembram que eu tenho passado para vocês que o card de cima inverteu essa sequência. Aqui na verdade seria o 2, que é o final da primeira bobina. Aqui embaixo seria V2, que é o final dessa segunda, e aqui embaixo seria W2, tá? Inverter justamente para o de layout aqui das conexões. Vocês vão perceber aqui, tá, que não havia necessidade, mas enfim, fizeram dessa forma, tá? Então a gente vai colocar o primeiro motor, o único motor que a gente vai trabalhar, e aí com esse motor a gente tem o nosso contator, lógico, tá? O contator trifásico. Vamos colocar ele aqui, ó. Vocês lembram da gente ter trabalhado com 3 contatores? A gente tem o K1, o K2 e a gente vai colocar o K3. Eu vou renomear eles aqui, né? K1, K2 e K3, tá? Então aqui, prontos. Para a gente fazer ligação, a gente vai colocar aqui também um relé térmico, tá? A gente vai colocar um relé térmico aqui próximo ao motor, né? Esse é o nosso relé térmico. Vamos fazer as conexões aqui, então, tá bom? Eu vou pegar essa aqui do trifásico, que ela segue as 3 mais fáceis, né? Mais prático para a gente fazer essa ligação, tá bom? Bacana. Eu fiz a ligação aqui do K1. Lembrando que o K3, a função básica dele é justamente interligar o meu motor em estrela, né? Então eu vou curto-circuitar aqui a parte de cima do meu contator, e essa parte que é o secundário, secundário não, né? A saída das bobinas, eu vou trazer elas todas para cá. Então a função específica do meu K3 é justamente fechar o meu motor em triângulo, tá? Em estrela, perdão. Fechar ele em estrela. É o que ele fez. É como se eu fechasse essas 3 as 3 saídas das bobinas, tá bom? São os 6 terminais, as entradas vão, as fases e as saídas vão interligar. Esse contator ele simplesmente vai curto-circuitar, ou seja, vai fechar em estrela, beleza? Depois vai funcionar em triângulo, tá? Como é que funciona em triângulo agora? O que acontece? É aquela hora da gente fazer interligação, como a gente fez na sala de aula. O U1 ele viria aqui embaixo, só que aqui seria quem? Seria W2. Então foi o que o card de cima resolveu fazer, tá? Na minha visão, de forma equivocada, que não havia necessidade, justamente para achar que ficaria melhor o entendimento dos alunos, tá? Mas o que ele fez? Ele tirou o W2 daqui de baixo e pôs para cá, justamente para quê? Para ficar mais fácil, só isso daqui, ó. Aqui eu sei o que é o 1
e eu sei que o 1 ele vai em W2, é só para fazer isso, tá? Sendo que ela poderia ficar nessa conexão aqui, mas enfim. O V1 que a gente tem aqui, ele ficaria com o 2, ou seja, vocês lembram o que é? Ó, o final de uma bobina com o início de outra, o final dessa bobina com o início dessa, e o final dessa bobina, que seria W2, com o início dessa que eu já fiz a conexão. Então a gente pegaria agora o final dessa bobina, que seria o 2, com V1. Vocês estão vendo que eles colocaram ele na mesma linha. Então eu só vou pegar aqui V1 e fazer essa ligação com o 2. E por último, o W1 com V2. Aqui na verdade o V2 seria aqui, então seria a interligação do final dessa com o início dessa, tá? É justamente só para ficar dessa forma aqui o layout, tá? Por isso que eles fizeram essa alteração. De novo, na minha visão, desnecessária, mas enfim, vou colocar as 3 fases aqui, tá? Bacana, essa ligação é de força do meu motor estrela triângulo. Como é que eu faço a parte de comando desse motor? Então a gente vai colocar aqui uma fase, um neutro. A gente não vai usar CLP, tá bom, pessoal? A gente vai usar os contatores, os contatos normais, que a gente vai fazer inclusive as nossas aulas com eles, tá bom? Então vamos lá, tá? O que a gente vai fazer? A primeira coisa, a gente vai colocar aqui do nosso relé, né? A gente tem aqui tá aqui, é um contato fechado do relé térmico, né? Que vai acionar esse cara aqui no caso de incidente com o motor. Então, o relé térmico. Logo após o relé térmico, a gente vai colocar uma botoeira NF, que é uma botoeira normalmente fechada. Ela tá aqui, justamente essa, uma botoeira normalmente fechada. E depois a gente vai colocar, lógico, uma botoeira normalmente aberta, tá bom? Isso aqui a gente vai chamar ela de, por exemplo, B0, né? Botoeira, ou desliga, né? A forma que a gente achar melhor para chamar ela. Essa aqui de B1, tá bom? Bacana, agora a gente vai colocar aqui as bobinas dos meus contatores. Eu tenho aqui o meu contator, meu primeiro, que seria esse cara, meu K1. Vou colocar aqui K2 e K3, tá? Vou renomear elas aqui, né? K1, K2 e K3. Pronto, renomeei elas, tá? Uma coisa muito importante que eu preciso entender aqui, tá? A gente fez isso no CLP e a gente utilizou um temporizador interno no CLP, tá? Só que agora a gente não tem mais esse CLP, então a gente vai ter que utilizar o quê? Um temporizador fora do nosso CLP, tá bom? E o temporizador que a gente vai usar é esse aqui, ó, para conexão, tá? É esse temporizador que a gente vai colocar. Eu vou colocar ele do lado de cá, para a gente não confundir. Vou chamar ele aqui de T1, certo? Temporizador número 1. Então, basicamente, o que vai acontecer? Qual que é a finalidade disso daqui, tá? Vamos fazer as ligações aqui. Aqui ó, a gente vai colocar o neutro, né? As conexões. Bacana. Qual que é a função aqui para a gente entender o processo? Quando eu energizar K1, o K3 tem que energizar de imediato também, tá? Ele já tem que funcionar imediatamente, certo? E aí, para ele funcionar assim imediatamente, eu preciso fazer com que K1 energize ele. Aí isso daqui que vai ser uma das nossas funções aqui. Adivinhar como a gente vai fazer isso, tá? Vou voltar aqui, colocar a fase, né? Lógico. Então, a princípio, o que a gente vai fazer? Esse cara, K1, vai alimentar o meu temporizador. Eu vou colocar aqui, vamos colocar 5 segundos aqui para a gente partir, tá bom?
esse temporizador, quando vai energizar com K1, que vai fazer a comutação de K3 para K2. Vocês bem lembram que a princípio energiza K1 e K3, depois sai K3 e entra K2. Então o que a gente vai fazer? Os nossos temporizadores que a gente tem, se a gente observar, deixa eu achar eles aqui, contatos dos temporizadores, tá? Olha só, prestem bastante atenção. Quando a gente utilizou esse temporizador para conexão, vocês estão vendo escrito, olha, temporizador para conexão. O que significa isso? É o temporizador que a gente chama de on delay. Quando a gente energiza ele, ele faz a comutação, ele guarda o tempo, né? Depois ele faz a comutação. Quando eu uso esse cara que é para contato, esse é para desconexão, esse é para conexão, eu preciso utilizar exatamente as mesmas conexões, que no caso são essas aqui, ó, contato para conexão do temporizador, são todas essas linhas aqui. Então eu tenho aqui um normalmente aberto, normalmente fechado, eu tenho eles em conjunto, né, com NA e NF, e eu tenho esse temporizador aqui, ó. O que acontece? Isso aqui ele é um comum que a gente fala, é o que a gente vai achar nos relés. O que significa isso? Eu tenho um comum aqui que seria o 55, tá? Vou dar um zoom maior aqui. O 56, vocês podem perceber que ele é o fechado. O 58, ele é aberto. Então o que acontece? Quando esse meu temporizador contar o tempo, ele vai sair de 55, 56 e vir para 55, 58, tá? A gente vai colocar ele aqui para fazer essa comutação. A única coisa que a gente vai precisar fazer aqui no caso é inverter esses caras aqui. Por quê? Porque eu quero que o K3 energize antes de K2, tá? Como ele vai estar fechado aqui, ó, vocês podem observar que aqui é um contato normalmente fechado, eu já vou alimentar aqui, ó, o meu K3 com ela, e o K2 eu vou alimentar com contato normalmente aberto, tá bom? Então assim, quando esse cara energizar, que ele vai mandar alimentação para K3. Para isso eu preciso fazer aquele nosso velho amigo selo, né? Não tem aquele nosso querido selo de K1 também, né? Senão a minha botoeira não vai manter ele energizado, certo? Então aqui vamos colocar a nossa botoeira. Bacana. Na saída dessa botoeira a gente energiza aqui o nosso temporizador. Olha só, isso aqui é um comando que a gente fez, um comando bem simples, tá? Bacana. O princípio dele, quando eu energizar meu B1, eu vou alimentar K1, que vai fazer o selo e automaticamente vai energizar T1, beleza? T1 energizou, e ao mesmo tempo que energizar T1 também, ele já energiza K3. Vocês observam, ó, quando eu apertar a botoeira, eu vou mandar energia para o K1, para T1 e direto para K3, pois esse contato já está fechado. Depois que eu energizar aqui com tal determinado tempo que eu programei o meu temporizador, K1 permanece energizado normalmente. A única coisa que vai fazer o que? É sair de K3 do 55, 56 para o 55, 58. Então o K3 deixa de ficar energizado e alimenta o K2, tá? Vamos fazer esse teste aqui, olha só. A gente energizou, a gente observa que está um K3, contou o período, a gente vai observar que o meu temporizador, ele saiu de K3 para K2. Vocês observam que K3 desligou e K2 energizou. Vamos desligar, vamos fazer o processo novamente, olha só. K1, K3, ele partiu em estrela e agora vai funcionar em triângulo com K1 e K2, tá bom? Motor funcionando perfeitamente, tá? Quando eu desligo, meu temporizador ele já volta automaticamente e quando eu energizo, ele alimenta novamente, tá? Essa aqui é o que a gente vai precisar fazer, tá? A gente vai fazer isso na prática, tá bom? Isso aqui é o que a gente passou na aula, né, na anterior, que é a parte de comando que eu fiquei de passar para vocês. Então vocês dêem uma olhadinha, pratiquem. Se achar uma outra forma de fazer, não tem problema, façam de outra forma, tá bom? Eu já vou passar uma outra para vocês que eu acho muito interessante, que é agora eu quero que vocês façam, tá?
Eu quero que vocês pratiquem essa, que façam, e que a gente vai fazer ela na prática, e depois vocês vão focar em uma outra, que é a partida com reversão, tá? Essa com reversão eu vou fazer toda a parte de força, eu vou explicar para vocês, e eu quero que vocês façam a parte de comando com ela. Essa é a nossa atividade, tá bom?